Por que eu decidi escrever a biografia do Casper Líbero? Bem, o Casper Líbero é um nome muito famoso aqui em São Paulo. Você tem a Avenida Casper Líbero, a Faculdade Casper Líbero, o Teatro Casper Líbero. É um nome famoso, mas uma pessoa desconhecida. E um jornalista importante, deixou marcas fundamentais na história do jornalismo, do empreendedorismo de comunicação e da política. Foi um personagem marcante no começo do século passado, entre 1910 até a morte dele, que acontece num trágico acidente de avião da ponte aérea em 1943. Bem, é um personagem que começa como um repórter quase pé rapado, sem um tostão no bolso, compra um jornal falido, que é a Gazeta, e transforma essa Gazeta no império. Agora, para fazer isso, ele teve um pragmatismo político, no mínimo, digamos assim, polêmico. Ele vem num crescente, era um republicano, apoiava o Partido Republicano, vem a Revolução de 30, ele fica contra os revolucionários, contra as forças getulistas. Perdem as eleições, os getulistas ganham, e o jornal dele, a Gazeta, que nesse período funcionava na rua Líbero Badaró, no centro paulistano, é simplesmente empastelado com muita violência. Ele foge para não ser preso, com medo de tortura, enfim, ele foge para um exílio, o jornal quase vai à bancarrota, mas passa-se um tempo, ele retorna e começa a conspirar contra o Getúlio. E aí entra a Revolução Constitucionalista de 1932, onde ele teve um papel fundamental como liderança civil. Colocou a Gazeta a serviço dos rebeldes paulistas que lutavam contra a ditadura de Getúlio, queriam uma constituição e eleição, enfim. E os paulistas são derrotados, novamente o Casper, que vou fazer agora uma parada na vida política dele e vou mostrar a vida dele como jornalista e um criador de eventos jornalísticos. Ele cria lá atrás, em 1918, por volta de 1918, quando ele compra o jornal, um pouco depois, em 1922, ele faz a primeira transmissão de um jogo de futebol no centenário da proclamação da independência, comemorativo. Houve uma Copa Sul-Americana e o Brasil teve uma decisão final no Rio de Janeiro, no Campo das Laranjeiras, contra o Uruguai. Naquela época não existia rádio ainda. Mas ele faz uma transmissão ao vivo do jogo com um narrador, que era o editor de esportes da Gazeta, que ficava aqui em São Paulo, narrando por uma geringonça que veio na época de tecnologia, que seria o bisavô do celular, transmitindo por esse fio, por essa transmissão, chegava numas cornetas de alto-falante que ele transmitiu para o Vale do Anhangabaú, onde a população se juntou e viu o Brasil ser o campeão da Copa da Independência em 1922. Isso transformou a Gazeta no jornal de esportes da cidade, que aliás era um tema que não era muito tratado com muito carinho pelos grandes jornais que já existiam, que era o Estadão, o Correio Paulistano. Eles ficavam muito em política internacional, política nacional, mas esse saque de colocar temáticas mais populares foi ele que fez. Ele, numa viagem a Paris, vê uma corrida noturna e tem um estalo.
decide fazer uma corrida noturna aqui em São Paulo, na virada do ano, na noite de Réveillon, que acontece até hoje, embora seja de dia, que é a corrida de São Silvestre, que mobilizou esse país durante anos e continua mobilizando milhares de corredores agora, no final do ano. Ele cria um suplemento de quadrinhos infantil, onde estreia no Brasil, traz para o Brasil os quadrinhos americanos como o Fantasma, o Super-Homem, e além de incentivar quadrinhos brasileiros. Ele cria um suplemento feminino que faz campanhas feministas pelo voto feminista, pelo voto das mulheres, que não podiam votar até os anos 30. Enfim, foi um homem muito avançado para a época. Antes mesmo da Revolução de 22, da Semana de Arte de 1922, ele já tinha na Gazeta, trabalhando com ele, escrevendo sobre artes, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e outros. Então, do ponto de vista cultural, ele foi um pioneiro, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista político, um pragmático, porque, como eu havia dito, em 1932 ele foi um líder da Revolução, mas em 1935 ele já abraça o Getúlio em plena ditadura, que ele tinha combatido em 1932, e passa a ser uma correia de transmissão do getulismo em São Paulo. Era um homem do Getúlio em São Paulo. Enfim, teve amores, casou com uma francesa que havia sido modelo num ateliê em Paris durante a Primeira Guerra, que veio para o Brasil casada com um brasileiro que é considerado o pai da economia brasileira, que é o Eugênio Goudin. Enfim, tudo isso é descoberto e tem muito mais no Casper Libero, jornalista que fez escola, que a editora Terceiro Nome, da minha querida Marilu Paris, editou e está à disposição de quem se interessar nas livrarias, através da internet, tem versão e-book também. Tchau, tchau.